E aí, tudo bem? Como você está? Hoje eu vou falar aqui de uma coisa que eu lembrei essa semana, uma época que eu tocava numa orquestra. E lá quando eu estava tocando uma orquestra bem maluca de música experimental com um grande mestre chamado Itiberê Tsuargue, aquele cara que tocava com Hermeto Pascoal e tudo, enfim, coisa de música meio doida. Aí ele falava o seguinte pra gente, entre os músicos rola muito esse papo, que é o seguinte: num termo geral, hoje abaixou um pouco de preço, mas num termo geral, o valor, o preço dos equipamentos são muito alto. Então você vai comprar, sei lá, um sax, uma boa guitarra, um bom instrumento, custa bastante dinheiro. Então, uma conversa que era muito comum lá era sobre isso. O cara falava, eu quero comprar o piano tal, eu quero comprar o trompete tal, não sei o quê. E sempre ficava essa coisa como se você ter aquele instrumento caríssimo, incrível, fosse te fazer um músico melhor. E o maestro, ele sempre fazia questão de falar, olha só, eu sei que vocês estão falando disso aí, porque não sei o quê. Ele fala, eu também já pensei assim. Só que a diferença é o seguinte, você tem que tocar com o instrumento que você tem. E ele falava isso repetidamente. Ele falava, você tem que tocar com o instrumento que você tem. Ou seja, se vira, não importa se você está sonhando com aquele negócio, mas você tem que começar agora, você tem que fazer o melhor possível agora. Isso me lembra um pouco o inglês e principalmente da grade tradicional que a gente tem em relação ao inglês. Então, por exemplo, vamos supor uma grade aí tradicional de um cursinho, você começa lá com básico 1, básico 2, básico 3, aí depois alguns cursos tem pré-intermediário, intermediário, intermediário 1, 2, 3, avançado 1, avançado 2 e aí finalmente conversação. Ou seja, a própria grade, ela dá a entender que você só vai começar a falar de fato no final. Então eu diria que a própria ideia aí tem isso, Quando você termina o curso todinho, se você chegar lá até o final, Se você chegar lá até o final, com muita sorte, com muita esperança, aí que você vai começar a falar e começar a ter a conversação. Hoje em dia, eu sou completamente diferente disso, sou contra essa ideia. Aqui no meu curso, o aluno ele já começa falando do jeito que dá, com o instrumento que ele tem. Então, mesmo em português já, às vezes a pessoa está muito travada, está muito inibida para falar ainda em português, então já começo puxando essa comunicação aí em português, porque é aquela história, se o cara é tímido e inibido em português, quando passar para o inglês, a tendência é ficar ainda mais tímido e mais inibido. Então já começo desenvolvendo ali a oratória, a presença no palco, o cara falar em público e não ter medo de enfrentar essa situação, assim como falava esse mestre Itiberê, que é um nome engraçado, mas ele era um cara muito inteligente, Era e é. Tem gente, uma vez eu falei assim, alguma coisa era, aí o pessoal fala, nossa, mas ele morreu ou não? É que você está contando uma história no passado, aí você tem que utilizar o tempo verbal no passado. Ele era, porque eu tocava, porque eu fazia e assim por diante. Mas então, essa questão, você tem que tocar com o instrumento que você tem. E é muito comum esse tipo de pensamento em inglês. Então, a pessoa tem que lidar com essa fantasia, é muito comum, ainda que não seja uma coisa diretamente falada, mas é muito comum a pessoa querer aprender todo o inglês, querer terminar o curso, ou seja qualquer curso, terminar o método e tal, chegar ao final, aprender tudo, entender os conceitos gramaticais, para então, com sorte, começar a falar. Então, a história não é aí. Seria mais ou menos como o cara estudar toda a engenharia do carro, saber construir um carro e tal, para poder começar a dirigir. Ou então ele estudar toda a fisiologia, não sei o que, do sexo, do corpo humano, para então começar a fazer. E assim por diante. Todo o entendimento teórico e tal para começar. Não, a pessoa tem que começar na prática. Ela tem que começar falando. Então eu falo isso para os meus alunos, se você sabe uma frase no idioma, você fala aquela frase. Eu lembro que muito brevemente eu trabalhei numa recepção de um hotel e foi um dos piores empregos que eu já tive na vida. Era muito estressante, tinha uma chefe chata. Aí eu sabia uma frase em francês. A única frase que eu sabia era essa aqui. Monsieur, un moment, s'il vous plaît. Eu falava assim, senhor, um momento, por favor. Mas eu falava com essa segurança. Eu falava, Monsieur, un moment, s'il vous plaît. Talvez não com tanta marra, mas eu falava, un moment, s'il vous plaît. Com firmeza. E aí, somente com essa frase, eu convencia todo mundo que estava em volta ali, que escutava isso,
o pessoal era muito comum, isso acontecia quase todo dia, né? Quando aparecia algum francês ou alguém falasse francês, a pessoa me parava do lado e fala: Paulo, escuta, não sabia que você falava francês. E eu não falava realmente, mas só sabia essa frase. Né? Hoje, que eu sou um pouco mais cara de pau, eu achei que ia falar: não, só falo um pouquinho e tal, para impressionar a pessoa. Mas eu não falava realmente, eu só falava aquela frase. Mas olha que coisa incrível, somente com essa frase, dita da maneira correta, eu convenci as pessoas que estavam em volta que eu falava francês. Então aí você vê o poder da oratória, da firmeza, de você saber se comunicar de uma maneira correta, de uma maneira com firmeza, com uma boa colocação de voz, uma maneira que você seja convincente naquilo que você está falando. E como eu sempre acho que a gramática e o vocabulário é somente uma parte da boa comunicação. Muita gente acha que é o todo. Então você vê aí, eu observo isso com uma certa tristeza até, gente que fica aí anos e anos e anos passando num curso, 2, 3, 4, não sei o quê, já chegaram alunos para mim, e pelo menos eles consertam isso aqui no curso, mas já chegaram alunos para mim que literalmente passaram mais de 10 anos estudando, indo de um curso para o outro, não sei o quê, sempre na esperança que eles iam finalmente conseguir, não sei o quê, e tudo o que eles estudavam era mais gramática e mais vocabulário. Ficava naquele negócio de, ok, guys, now listen and repeat. Aí ficava lá repetindo, né? A vida em si não é uma repetição, você tem que falar, você tem que se expressar corretamente, de acordo com o contexto, não ficar repetindo frase igual um papagaio. Você é um aluno, você não é um papagaio, né? Então, aí ficava ali repetindo e não sei o que, aí completando o verbinho, não sei o que, ficava anos nessa aí, numa esperança e numa experiência que não tem nada a ver com a vida real. Porque o cara chega lá na vida real, chega na imigração, chega, porque o curso não é a vida real, nem o YouTube também. Então ele chega lá na imigração, chega numa entrevista de emprego e o cara fala assim: ok, so tell me about your professional background. O cara é firme, ele quer saber de você. E você tem que ter uma boa oratória, um bom controle emocional, né? Você ter um controle emocional no sentido de comunicação é fundamental. Então essa é uma das coisas que eu pratico aqui no curso. E se você está aí me acompanhando, é muito importante você ter essa exposição ao idioma. E uma exposição prática. Não somente de colocar conteúdo para dentro, mas também de você saber ter o output, o desempenho. Ou, como diria aí, esse grande mestre que eu tive, chamado Itibere Zweig, que é o nome alemão, né? Zweig, ele falava: você tem que tocar com o instrumento que você tem. Ou seja, a hora é aqui e agora. Não importa, não vai ficar, quando eu terminar o curso, quando não sei o quê. Agora o ano está até acabando, né? Fala, não, aí ano que vem. Então, sempre essas fantasias, essa coisa que não. A hora é agora, você tem que resolver agora, você tem que começar a falar agora e tem que ir para cima do inglês e não deixar ele escapar. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.